Seja bem-vindo à LFP Cursos. Hoje trabalharemos mais uma questão comentada de processo civil do Exame Unificado da Magistratura Nacional após a vinheta. Hoje trabalharemos a questão de número 48, ainda sobre processo civil. O enunciado diz assim: Santos move ação em face de Leopoldina, distribuído ao juízo no qual o magistrado é o cunhado da ré. Logo após a distribuição, Santos foi informado de que a esposa do juiz era irmã da ré. No entanto, confiou nos comentários sobre a imparcialidade do julgador e preferiu nada alegar, de modo a evitar constrangimento. Depois de obter a sentença desfavorável e inferir que o juiz foi parcial, Santos mudou de ideia. Sobre a hipótese narrada, assinale a afirmativa correta. Bom, antes de entrar nas hipóteses, eu quero deixar uma mensagem importante aqui sobre o tema. O tema, ele trata de impedimento e suspeição do magistrado. No caso em tela, nós estamos falando de impedimento, mas deixa eu traçar umas linhas gerais primeiro. O impedimento, ele traz questões mais objetivas. Embora essa não seja uma regra absoluta sobre o impedimento ele pouco considera o elemento subjetivo, a intenção, né? Por exemplo, parentesco entre a parte e o magistrado. O magistrado atuou como advogado no processo e agora o processo vem para que ele conduza, agora que ele é magistrado, não é mais advogado, vem para que ele o conduza. São questões objetivas, então não precisa ser discutida a índole, a intenção, o dolo, nada disso. Agora, quando a gente fala em suspeição, na maioria dos casos estamos falando de questões que envolvem uma certa subjetividade. Por exemplo, o juiz é amigo íntimo da parte. O juiz é inimigo da parte. São questões que têm que ser provadas através de elementos que adentram no subjetivo, né? Para você ser amigo de alguém. Hoje, numa rede social, tem gente que tem 5.000 amigos. Amigo mesmo? Não. Amigo de rede social. Então, quando a gente fala de amigo, amizade íntima, nós estamos falando de outra coisa, de um elemento mais subjetivo. Então, esse é o primeiro ponto para distanciar impedimento de suspeição. Segundo ponto, para o Código de Processo Civil, o impedimento não preclui. Inclusive, ele pode ser alegado em ação rescisória. A suspeição preclui. Inclusive, o CPC prevê preclusão lógica para a suspeição. E a sentença proferida por juiz suspeito não pode ser, a suspeição em si, objeto de ação rescisória. Então, nós temos aqui alguns elementos importantes que distanciam os institutos. Muito bem. Mas o CPC fala em 15 dias para instaurar o incidente de impedimento ou suspeição. Sim, existe esse prazo. Agora, a questão é, existe uma preclusão temporal para impedimento e para suspeição? Olha, considerando que impedimento pode ser objeto de ação rescisória, a preclusão temporal não me parece fazer sentido. Muito bem, vamos às alternativas então. A alternativa A da questão 48 diz assim: a ciência anterior sobre a afinidade, sem que tenha sido alegada na primeira oportunidade, induz a preclusão lógica e a impossibilidade de posterior arguição. No caso, a preclusão lógica, ela está prevista exclusivamente para a suspeição. Lá no artigo 145, parágrafo 2º, inciso 2, nós temos que será ilegítima a arguição, a alegação de suspeição quando a parte que alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. Ou seja, a parte sabia que havia suspeição, não arguiu na primeira oportunidade e levou o processo adiante, praticando os seus atos como se
aquela suspeição não lhe afetasse. Isso é uma manifesta aceitação do arguido, então nós temos uma preclusão lógica aqui exclusiva para a suspeição. Ora, se o juiz é cunhado da ré, ele tem um parentesco por afinidade colateral. Isso significa dizer que ele é impedido e não suspeito. Então, a alternativa A já não está correta. A alternativa B diz assim: se o eventual apelo contra a sentença não alegar o vício, ocorrerá preclusão temporal e o problema não pode ser levantado depois. Veja que misturança que está isso aqui. Por que mistura? Primeiro, se você apelar da sentença e não arguir, você não está falando de preclusão temporal, você está falando de preclusão consumativa. A preclusão temporal ocorreria pela não arguição em 15 dias, que não é o caso aqui também. E o finalzinho dessa alternativa diz assim: e o problema não pode ser levantado depois. Ora, como eu disse no começo da explicação do vídeo, o impedimento ele pode ser objeto, inclusive, de ação rescisória. Está lá no 966, inciso 2. Então, o problema ele pode, sim, ser levantado depois. Alternativa C. A situação de suspeição descrita no enunciado já está errado, né? Porque não é uma situação de suspeição, é uma situação de impedimento. Enseja apenas a possibilidade de preclusão consumativa. Não. Primeiro que a suspeição ela tem preclusão temporal, lógica e consumativa. As três se aplicam. Ok? A suspeição. O impedimento não. E o caso é de impedimento. Muito bem. Vamos à alternativa D. O vício, é de impedimento e não há preclusão para alegá-lo. Perfeito. Se pode ser objeto de ação rescisória, no curso do processo, então, não pode se falar em preclusão. Aliás, a sua alegação pode ocorrer a qualquer tempo até o trânsito em julgado. Depois do trânsito em julgado, obviamente, somente através de ação rescisória, no prazo de 2 anos. Então, a alternativa D, ela está correta. Alternativa E. Ocorreu comportamento contraditório de Santos, que não pode mais alegar o vício diante da conduta processual que adotou. Aqui, o nosso enunciado, a nossa questão, ela traz um elemento muito importante, que é o entendimento do STJ acerca das nulidades de algibeira. Algibeira é uma expressão antiga, né? Significa bolso ou bolsa. Né? Uma nulidade de algibeira é aquela nulidade que você guarda para usar no processo no momento oportuno. Bom, a nulidade de algibeira, ela é muito combatida pelos tribunais, em especial pelo Superior Tribunal de Justiça, tá certo? O problema é que quando você está falando de impedimento, propriamente dito, você está diante de uma situação que envolve a prestação jurisdicional de acordo com a Constituição, não é mesmo? São pressupostos processuais. O juiz ele precisa ser um juiz natural, um juiz regularmente investido de jurisdição, um juiz imparcial. Então, se ele é impedido, ele não pode proferir sentença. Ele mesmo deveria ter se dado por impedido. Então, como nós temos uma questão constitucional, uma questão de ordem pública no impedimento, a gente não pode aplicar a máxima da nulidade de algibeira, ok? Então, o gabarito oficial, ele traz como correta, obviamente, a alternativa D. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, mais um vídeo sobre questão de processo no exame unificado da magistratura. Deixe o seu comentário e nos diga o que você achou dessa questão. Se você tem alguma crítica a fazer, construtiva ou não, sobre esse enunciado, essas questões de concurso. É importante até para debatermos aqui nesse canal sobre esse tema. Ok? Mais uma vez, então, muito obrigado. Não se esqueça, se inscreva no canal,
Curta este vídeo, compartilhe, spread the word. Muito obrigado.